Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Este é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Temos mais informações sobre a pandemia e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções do mundo. É isso mesmo. Temos aqui 11 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho a gente tem a coletiva de imprensa direto do governo do estado. As atualizações de todas as informações, infectados, mortos, recuperados na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E também a direção, do que o governo tem para as ações neste período de pandemia. E nos últimos dias tem sido um dos assuntos em destaque aí nas coletivas, a distribuição dos respiradores, Alguns respiradores foram entregues para o governo do estado e eles estão fazendo a logística aí da distribuição, porque todos os lugares estão precisando, efetivamente, Exatamente. Vamos falar um pouquinho de educação? Vamos, claro. Então, vamos lá. O Ministério da Educação divulgou uma portaria que prorroga por mais 30 dias a suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino superior. A medida vale até o dia 14 de junho. A decisão passa a valer a partir de amanhã e inclui universidades federais, institutos federais, Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES, Instituto Benjamin Constant, IBC e universidades e faculdades privadas. Segundo o MEC, as instituições que quiserem substituir as aulas presenciais por virtuais precisam entrar em contato com a pasta. A portaria veda a medida aos cursos de medicina e às práticas profissionais de estágio e de laboratório dos demais cursos. Este é o segundo adiamento da volta às aulas presenciais desde o início da determinação de isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A primeira vez que o Ministério da Educação decretou suspensão das aulas foi no dia 18 de março. A medida válida por 30 dias. No dia 15 de abril, o MEC publicou uma nova portaria prorrogando o prazo para mais uma vez, após o agravamento do número de casos e óbitos por Covid-19 no país. Essa questão da educação veio realmente para nos ensinar, As crianças estudando em casa. Hoje no Uber, que eu peguei, quem dirigia era uma mulher, E ela comentava sobre os filhos. Inclusive, um deles havia começado a universidade nesse ano. Estava todo ansioso para o início das aulas, começaram as aulas e já teve, então, a paralisação. Mas que a gente conversou um pouco sobre essa questão produtiva, até de ter as aulas online, já aproveitar as aulas que são mais teóricas, já conseguir adiantar de uma forma virtual, E assim, todo mundo teve que se reorganizar de fato, E buscar uma nova perspectiva, entender o que está acontecendo e buscar uma nova solução. Aí, claro que não era o ideal ter a aula online, a aula presencial tem um potencial muito maior, você tira dúvida ali em tempo real e etc. Mas é uma adaptação e a gente sabe que vai passar. Exatamente. E algumas escolas, elas criaram também a estratégia para tirar dúvidas, esse momento que você tem com o professor, ali por meio de chats e também pelo próprio WhatsApp. Então, canal de comunicação também livre entre professor e aluno, isso é muito bacana também, É importante. Mas como o Vitor falou, na entrevista anterior, que, por exemplo, eles perceberam que a aula online para criança muito pequenininha não deu muito certo, Porque eles precisavam ter ali uma atenção. Eu lembrei agora da minha amiga, a Camila, a filha dela, Elisa, a filha dela, Elisa, ela estuda, numa escola particular e ela tem, se eu não me engano, 7, 8 anos, uma coisa assim. E aí ela tem que escrever e mostra na internet a letrinha para a professora. É muito bonitinho e a dedicação dela é bem bonitinho.
Que bacana. Vamos então de entrevista agora, Melissa? Vamos sim. Vamos lá. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o secretário de Habitação, Flávio Amari. Ele nos fala sobre o Plano São Paulo, retomada das atividades produtivas no estado. Boa tarde, secretário. Como vai o senhor? Tudo bem? Boa tarde, é um prazer falar com você. Boa tarde a todos. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no Jornal da Rede Alesp. Seja sempre bem-vindo. Secretário, outro dia eu ouvi o senhor falando na coletiva, acho que na quinta-feira passada, se não me engano, falando na coletiva que o setor de construção não parou aqui no estado. E aí, e até falando do decreto aí, da medida, do decreto mesmo, do governo federal, que falava sobre a construção, e o senhor estava esclarecendo que aqui no estado de São Paulo nós não paramos. Muito pelo contrário, a gente teve o pessoal tem feito aí muitas obras em casa, né, secretário? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão que é importante, é um setor que movimenta muito a economia aí do estado. O Plano São Paulo, Priscila e Melissa e todos que nos estão acompanhando agora, ele é um plano que mobilizou todo o secretariado do governo, onde a gente teve, por determinação do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, o objetivo de fazer a interlocução com os setores produtivos, todos os setores da economia. Coube a mim, mesmo que seja do secretário da Habitação, a interlocução também com o setor do comércio. Então, além da construção, das atividades imobiliárias, também fiz a interlocução com o setor do comércio de todo o estado de São Paulo. Todos os secretários conversaram com quase 200 entidades, associações, sindicatos, federações, em centenas de horas de reuniões virtuais com todos esses setores, para que a gente pudesse construir, elaborar protocolos específicos por setor. Então, existe sim um protocolo padrão feito pelo governo de São Paulo, pela área de saúde, e a gente buscou nessa interlocução construir protocolos específicos, customizados para cada uma dessas atividades econômicas do estado de São Paulo. Então, dentro dessa linha, o setor da construção, como foi bem colocado por você, e nós falamos na última coletiva com o governador João Dória, ele foi um setor que teve, sim, como toda a indústria da construção também pôde continuar trabalhando, respeitando todos os regramentos, segurança, até porque o setor da construção também já usa muito equipamento de proteção. Então, foi incorporado também algumas outras atividades e equipamentos de proteção e o setor da construção continuou trabalhando, tanto a indústria da construção pública, onde tem as nossas casas em construção, apartamentos, conjuntos habitacionais em todo o estado de São Paulo, são quase 40 mil unidades em construção, também quanto a indústria da construção privada, que também continuou trabalhando e fazendo todas os seus trabalhos. Então, é muito importante essa interlocução, Priscila e Melissa e todos que nos acompanham agora, porque traz, na verdade, uma quarentena onde a gente tem que cada vez mais combater a propagação do vírus, até porque nós não temos ainda uma vacina para combater o vírus. Então, o combate à propagação do vírus é muito importante e a segurança no trabalho também é fundamental. Secretário, de que forma o setor já vem se preparando para uma retomada, né, a saída da quarentena de uma forma gradual? É importante que a gente tenha ainda as avaliações, os cuidados, as cautelas, no momento ainda que nós discutimos a flexibilização. Mais de 80 atividades da economia têm autorização para continuar trabalhando, 74% da economia do estado de São Paulo continua emitindo nota fiscal, faturando, ou seja, continua trabalhando, obviamente com uma atividade econômica mais baixa, mais reduzida, onde a culpa não é da quarentena ou do isolamento, mas é um problema mundial, é um problema global, onde a gente vê através da queda da atividade econômica causada pelo vírus. O vírus tem sido, sim, um grande problema que nós temos que enfrentar. A quarentena é uma consequência de tudo isso para que a gente tenha, sim, o objetivo principal do governo, que é a preservação das nossas vidas. Nós temos que buscar, sim, salvaguardar, preservar e cuidar das nossas vidas, até porque é um vírus que não escolhe classe social, cor da pele, gênero, idade. Então é importante que a gente tenha, assim, todas as cautelas em todas as atividades e que as pessoas possam, sim, ampliar no momento que está acontecendo exatamente o contrário, ou seja, as pessoas acabam saindo para as ruas e o isolamento social tem diminuído percentualmente em todo o estado de São Paulo, que é muito preocupante, que pode trazer mais problemas, inclusive para o interior,
que antes não tinha tanto problema, e nas últimas 3, 4 semanas cresceu mais de 1000% o número de casos de contaminação do vírus pelo interior de São Paulo, eles viajando até, entre aspas, viajando pelas rodovias, a gente vê uma ampliação da contaminação no interior. Então é importante que a gente tenha, assim, um isolamento elevado, mais de 55% pelo menos, e que isso traga 2 fatores que serão fundamentais para a eventual flexibilização. O primeiro deles é o percentual de utilização de leitos de UTI. Nós temos que ter esse percentual, pelo menos até 60%. E o segundo, que a curva de contaminação desse vírus, ele tem uma queda contínua, pelo menos em 14 dias, em que a gente possa, daí sim, buscar uma flexibilização que poderá ser regionalizada, faseada, setorizada. Então, o papel dos secretários hoje, com a coordenação do nosso vice-governador Rodrigo Garcia e também do governador João Dória, é buscar fazer exatamente isso. Secretário, o setor, né, da construção é um dos principais setores econômicos que impulsiona a economia e a economia, principalmente em momentos de crise. No dia a dia já segura, né? Nesse momento tem sido fundamental. Eu queria que você falasse um pouco se tem registro de quedas, né, de produtividade nesse momento, quedas econômicas, e se há uma projeção, qual a projeção que temos para daqui até o fim do ano de crescimento? Eu acho que sim, a gente tem um problema de atividade econômica, a gente percebe uma retração da economia em todos os aspectos, lembrando que a retração ela não é causada pela quarentena, não é causada também pelo isolamento, mas é causada pelo vírus. O vírus é o nosso grande adversário e o nosso papel é buscar combater o vírus. A indústria da construção pôde continuar trabalhando, respeitando todo o regramento, repito, tanto as obras dos conjuntos habitacionais do Estado, quanto as obras públicas também do Estado, e também a construção privada. A área imobiliária teve sim uma queda no volume de vendas, teve sim, eventualmente, postergação de lançamentos. O governo tem buscado manter tudo isso. Aliás, vale aqui uma ressalva aos parlamentares todos na Assembleia Legislativa, presidida pelo grande presidente Cauê Macris, que já aprovou, no início desse ano, uma alteração na Constituição do Estado fundamental para a habitação popular no Estado de São Paulo. O presidente Cauê Macris aprovou essa legislação onde permite que o Estado, autorizando, a prefeitura autorizada pelo Legislativo Municipal, em parceria com o Estado, possa construir habitações de interesse social, habitações populares para atender a população de mais baixa renda, nas áreas institucionais dos municípios. Muitos municípios têm várias áreas disponíveis e a Constituição do Estado de São Paulo proibia a utilização dessas áreas para outra finalidade que não fosse equipamento público. Essa alteração feita pelo presidente Cauê Macris e todos os parlamentares da Assembleia Legislativa possibilitou que nós, tanto o governo quanto a iniciativa privada também, apoiada por outros programas habitacionais em nível federal, possa utilizar melhor esses terrenos que muitas vezes disponíveis estão em áreas de grande infraestrutura implantada, equipamentos públicos já implantados, enfim. Foi uma decisão muito importante da Assembleia Legislativa em que possibilita que a gente continue buscando a nossa expansão no atendimento habitacional, que deve ser, sim, uma das prioridades na retomada, até porque ele é forte gerador de emprego, existe um déficit habitacional em todo o Estado e nós temos, sim, hoje a atividade da construção permitida em todo o Estado de São Paulo. Alguns estados estão abrindo, Priscila e Melissa, algumas atividades que São Paulo não fechou. Então é importante lembrar a todos aqui que nos acompanham que a atividade no estado de São Paulo, ela tem buscado, sim, ter um equilíbrio, onde a gente tem, assim, a preservação das nossas vidas e tudo mais, mas também entendendo a importância de algumas atividades econômicas e principalmente as atividades essenciais. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente das casas populares, apartamentos que estavam já em construção, elas permanecem, então, as suas atividades e a entrega desses imóveis, essa data continua a mesma, vai sofrer alteração, estão sendo entregues? Uma outra modalidade de entrega. No passado, a gente tinha entregas festivas, a gente tinha entrega com forte emoção, com um abraço, com um beijo, com um choro, com alegria. Era um momento muito emocionante. E como tudo nas nossas vidas também mudaram, mas o sonho continua sendo realizado. O Estado continua fazendo as entregas,
administrativamente, ou seja, não existe mais nenhuma solennização, não existe mais um ambiente festivo. A entrega é feita especificamente para aquela família, naquela casa, sem aglomeração, sem festividade, sem solennização, mas uma entrega administrativa, onde uma equipe reduzida da Secretaria da Habitação, da CDHU, vai até a casa, a família que foi selecionada por sorteio público, ela faz a vistoria, assina o contrato, recebe a chave e muda para a casa nova. Muitas dessas famílias que vivem ou viviam em áreas de risco. Então, também é uma ação muito importante que tira essas famílias de áreas de difícil acesso, áreas de risco, inclusive, como eu já coloquei, beira de córrego, e podem sim manter, na verdade, o sonho da casa própria sendo realizado. Então, as entregas continuam, os sorteios que nós fazíamos também em estádios, em praças públicas ou ginásios, eles estão sendo programados para serem realizados de forma digital, virtual, para que a gente consiga fazer, sim, esse sorteio todo de forma digital com os municípios todos. Ok, nós agradecemos então a participação do secretário estadual de Habitação, Flávio Amari. Muito obrigada pelas suas informações, secretário. E aqui, no Jornal da Rede Alesp, é sempre um lugar, um espaço aberto para que o senhor participe e traga as suas informações e novidades. Muito obrigada. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Melissa. Uma boa tarde a todos que nos acompanham agora e um abraço especial ao presidente Cauê Macris. Muito obrigada, secretário. Muito obrigada. Muito importante, né, Pri, a gente saber dessa questão da habitação, do secretário de habitação, porque realmente é um setor extremamente importante para o Estado, para o país inteiro, né? Na verdade, é extremamente importante, gera muito emprego, né? Não só o secretário falou do déficit habitacional que a gente tem e que tem tentado suprir esse déficit. Mas a gente tem que lembrar quando está sendo construído, por exemplo, um prédio popular, quantos empregos estão sendo gerados por aquela construção, né? Diretos e indiretos. Então, quer dizer, realmente falar de habitação tem um valor muito grande aí para o nosso Estado, para o desenvolvimento do Estado. E algo importante que o secretário falou, e eu acho que muitas pessoas estavam preocupadas em relação à entrega desses imóveis, né? Se isso poderia acontecer num período depois, né? Atrasado, enfim. Mas nesse momento que muita gente que mora em região de risco, área de risco, precisa, né, no isolamento social em que tem tantas pessoas numa mesma casa, tendo ali a entrega desses imóveis populares, já é uma ajuda, inclusive, para combater a pandemia. E a gente tem que lembrar, por exemplo, que algumas áreas dessas de risco têm, por exemplo, o risco de enchente. Então, quer dizer, se você está numa habitação popular com tudo certinho, você não vai correr esse risco. Quer dizer, você está tentando se livrar do coronavírus e aí pode ter um outro problema. Então, a habitação popular garante que isso não ocorra, né? E aí, interessante também a gente destacar aí que o secretário falou sobre o papel da Assembleia Legislativa aí para ajuda na pasta, né? A gente coloca essa questão porque é importante para que as pessoas entendam aí o papel dos deputados, o papel do presidente da casa nesse apoio à pandemia aí para todas as pastas, para todas as secretarias, também para as verbas que o Estado necessita aí para investimento, tanto para o combate ao coronavírus, quanto depois, né? Porque daqui a pouco a gente vai precisar de recursos para o depois, né? Exatamente, para a retomada econômica. Bom, vamos falar um pouquinho sobre distribuição de máscaras? A Prefeitura da cidade de Barra Bonita, interior do estado, vai distribuir cerca de 11 mil máscaras de tecido para famílias de baixa renda. Essa medida visa ajudar a combater o avanço do novo coronavírus na cidade. As máscaras, elas estão sendo produzidas com o apoio de voluntários através de uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Barra Bonita e da Secretaria Municipal da Saúde. A distribuição será feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade para as pessoas que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, que recebem Bolsa Família ou algum outro cadastro municipal.
Interessante, né, essa medida, então, da Prefeitura da cidade de Barra Bonita, interior paulista. Sim, a ajuda da economia, né? As máscaras sendo produzidas aí com o apoio das voluntárias ajuda bastante a ter mais máscaras na cidade, ajuda a movimentar a economia de alguma forma, porque de alguma forma, ainda que sejam voluntárias para fazer, mas tem que comprar o tecido de alguém. Então, ajuda a movimentar a economia da cidade e todo mundo sai beneficiado, né, Pri? Exatamente. Bom, e vamos continuar falando de máscara. Eu acho que agora, né, virou um acessório nosso. Todos aqui na Rede Alesp estão aqui municiados com a sua máscara. Todos estão utilizando as máscaras, certeza. toda a parte de produção. Só nós duas, né, que não estamos usando por conta até para comunicação, né? Ficaria bem complicado falar, né? Já é complicado falar com a máscara. Imagina ficar aqui 5 horas trabalhando no Jornal da Rede Alesp com a máscara. E a gente lembra que a gente chega de máscara Sim. e depois vai embora de máscara, né? Então, eu não sei você, Pri, mas eu chego com uma, guardo, né? E depois uso outra para não ter contaminação risco, né? e etc, né? Tem 2 saquinhos dentro da bolsa para evitar contaminação. Porque senão, se você deixar ela solta dentro da bolsa, contamina tudo que tem dentro da sua bolsa. Aí também não dá, né? É verdade. Olha, e o prefeito da cidade de Campinas, Jonas Donizete, anunciou o uso obrigatório de máscaras de proteção no transporte público. Os motoristas receberam kits com máscaras de pano para distribuir para quem não tem, como uma ação educativa. O usuário que não tiver máscara ou se recusar a usar a que for fornecida será impedido de embarcar no ônibus. Agentes públicos serão os responsáveis para fiscalizar o uso dessa proteção individual. Olha só, né? Todas as medidas, então, para segurar aí esse contágio, né? Quanto menos pessoas estiverem com expostas. A Covid-19, melhor tanto para conter, né, esse vírus e também não sobrecarregar o sistema público de saúde. Lembrando que a gente não sabe como o organismo reage a um vírus como esse, a gente não sabe quais são as consequências a médio e longo prazo para o organismo que foi exposto ao coronavírus. Então, a melhor solução é não ter contato com o vírus mesmo. Uma vez que, por exemplo, a gente tem casos de mortos que eram pessoas saudáveis e tem casos de pessoas que se recuperaram que tinham comorbidades. Então, assim, não tem uma regra. No começo, falava-se muito dos idosos como o grupo de risco. Hoje já não existe mais esse grupo de risco. Todos nós estamos sujeitos a ter um problema grave com o coronavírus. É verdade. Bom, hora então que nós temos hora certa aqui em São Paulo, 12h21. Vamos falar um pouquinho sobre o Enem? Né? Vamos. Eu fico imaginando agora os adolescentes, os jovens ali que estavam se preparando para o Enem, colocando tantas expectativas. E agora o Enem mudou, né? Não é mais aquela coisa presencial, aquela prova que eles ficam horas e horas fazendo. Então, o Enem também está se modificando. A gente vai falar de uma informação aqui que preocupa um pouco a questão do Enem, mas é importante falar. Cerca de 42% dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, principal meio de acesso ao ensino superior no Brasil, não tem computador em casa, segundo o levantamento feito por uma das maiores consultorias educacionais do país. Um cenário em que as escolas e cursinhos não têm aulas presenciais por causa das ações preventivas à Covid, a situação pode aumentar as desigualdades. O quadro no país é mais grave nos estados do Maranhão, 67,6% sem computador em casa. No Pará, 66,51% sem computador em casa. No Amapá, 66%. No Acre, 62,99%. No Amazonas, 61,42% sem computador em casa. No Piauí, 60,55% sem computador em casa. E no Ceará, 60,11%.
Entidades como a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas tentaram, por via judicial, adiar o exame marcado para a primeira semana de novembro de 2020. Ontem, o pedido foi negado pelo ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça. 12h23, você está ligadinho no Jornal da Rede Alesp. A Rede Alesp que está em todos os meios de comunicação. Rádio, TV, internet e toda a programação você encontra também no YouTube da Rede Alesp. A gente fala agora com Gisele Souto, ela é defensora pública. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o atendimento da Defensoria durante a pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, doutora Gisele. Seja bem-vinda à Rede Alesp. Boa tarde a todas e todas. Obrigada pelo convite. É um prazer. Doutora, como é que está o funcionamento da Defensoria Pública nesse período de pandemia? Olha, nós continuamos atendendo toda a população de forma remota, ou seja, a população pode nos acessar pelo site da Defensoria, www.defensoria.sp.gov.br, e ela preenche um formulário e, a partir deste formulário, nós conseguimos dar encaminhamento ao caso da pessoa. Então, apesar das nossas unidades físicas estarem fechadas, o nosso atendimento prossegue de maneira remota. Tá, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre as demandas. Quais são essas demandas que têm chegado, então, para a Defensoria nesse momento de pandemia? Olha, as demandas que chegam para nós são das mais variadas possíveis, né? Então, toda pessoa hipossuficiente que tem uma situação que precisa levar à justiça pode acessar a Defensoria. Então, só que neste momento de pandemia, nós estamos priorizando apenas os casos urgentes. E o que é entendido como caso urgente são aqueles casos de saúde, os casos de violência doméstica, um caso de família que precise de uma liminar urgente, ou seja, de uma decisão que venha rapidamente do Poder Judiciário. Temos também recebido casos de pessoas presas, né? Os familiares entram em contato para tentar uma medida tendo em vista o grupo de risco. Às vezes esses presos estão no grupo de risco. Então, são esses os nossos atendimentos urgentes, né? Porém, nós estamos recebendo todo tipo de demanda, né? Da população toda. Então, quando chega na nossa central de atendimento, a central reencaminha para as nossas unidades e as nossas unidades fazem o filtro daquilo que é urgente e daquilo que pode aguardar a retomada mais ampla do Poder Judiciário, porque hoje as demandas que seguem no Poder Judiciário realmente são as demandas que têm algum tipo de urgência. Doutora, sobre o trabalho aqui do posto da Defensoria da Alesp, a Alesp está fechada, né? E aí o público externo não pode acessar. Como que está o trabalho do nosso posto aqui no prédio da Assembleia Legislativa? Isso. O posto físico continua fechado, né? Porque, enfim, nós temos a questão da pandemia com a orientação de isolamento por hora. Então, o que nós disponibilizamos este formulário, que ele pode ser preenchido por qualquer pessoa do estado de São Paulo todo. Então, mesmo as pessoas que procurariam o nosso posto de atendimento na Alesp, né, procurariam o nosso atendimento através desta porta de entrada, podem se valer do nosso formulário da mesma forma no nosso site, né? Se a pessoa quiser também, tem um WhatsApp, onde ela envia, posso divulgar o número para vocês, Sim, por favor. 942209995. Então, é um WhatsApp, mas da mesma forma, a pessoa manda uma mensagem de WhatsApp para esse número e recebe o link do formulário. Então, a nossa porta de entrada é sempre o formulário, porque lá no formulário você vai poder explicar
colocar suas observações, por que o seu caso é urgente, você pode escolher a matéria. Então, é mais efetivo que a pessoa preencha mesmo esse formulário. Então, para o estado todo, a pessoa que ia buscar a defensoria em alguma unidade da sua cidade, da localidade onde ela mora, ou o cidadão que ia buscar o atendimento da defensoria dentro do posto da Alesp, da mesma forma, vai preencher o nosso formulário pelo nosso site ou através do nosso WhatsApp. Doutora Gisele, quem pode acessar a Defensoria Pública? Isso, uma pergunta muito importante, porque o acesso à Defensoria Pública, ele pressupõe a vulnerabilidade da família, a hipossuficiência. O que significa isso? Significa que a Defensoria atende a população que tem renda familiar até 3 salários mínimos. Então, por exemplo, mora numa casa o pai, a mãe e o filho. Se este filho for criança, adolescente, não trabalha, a princípio ele não tem renda, então a renda dele não conta. Então vai ter que somar a renda do pai e da mãe e essa renda tem que ser de até 3 salários mínimos. Existem algumas exceções, por exemplo, se você tem uma pessoa com deficiência em casa, ou se você precise gastar com algum medicamento de uso contínuo. Então, são questões que aí faz com que o valor aumente um pouquinho e passe de 3 para 4 salários mínimos de renda familiar. Então, é sempre importante lembrar que é familiar, porque a gente sempre recebe muito questionamento, fala assim, nossa, mas eu tenho essa renda e por que eu não posso ser atendido pela Defensoria? Porque, às vezes, as pessoas entendem como renda per capita, ou seja, a renda de uma pessoa, mas a Defensoria olha a renda da família e é entendido família quem mora junto. Sim. Na mesma residência, né? Na mesma casa. Eu quero agradecer a participação da senhora Gisele Souto, que é defensora pública. Muito obrigada pelos esclarecimentos e deixar claro, né, que a Defensoria não para, continua. Muito obrigada pela sua participação. Não para. Exato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Olha, só para lembrar, então, a Defensoria Pública, inclusive, atende pelo WhatsApp, né? Envia esse formulário que é necessário para o atendimento via WhatsApp. O número, Melissa? É o 942 20 99 95. E o site, que é defensoria.sp.gov.br. Então, assim, você tem alguma urgência aí com relação à saúde, educação e algumas... e está dentro do perfil que a Defensoria solicita, que são até 3 salários mínimos por família. Você pode entrar nesses canais e utilizar a Defensoria Pública. É isso aí. Bom, eu vou falar só um destaque, então, deste bloco que nós tivemos. Então, o Ministério da Educação divulgou uma portaria que prorroga por mais 30 dias a suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino superior. A medida vale até 14 de junho. A decisão passa a valer a partir de amanhã e inclui unidades federais, institutos nacionais de educação. Bom, vamos agora então direto para o Palácio do Governo, na coletiva do Governo do Estado de São Paulo. Coletiva de hoje, técnica, relacionada ao Comitê de Contingência. Temos aqui o Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan e coordenador do Centro de Contingência. Ali está o Paulo Menezes, Dr. Paulo, é o coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria, que é meu lado do secretário Mignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, e o Dr. Luiz Carlos, que é o coordenador, o diretor do Hospital Emílio Ribas. Eu vou iniciar hoje com os números de casos e óbitos. O Brasil atinge 188.974 casos e 13.149 óbitos de ontem para hoje, acumulativamente. E São Paulo tem 54.2
286 casos, novos casos 3.189, que equivale a 6% do número de casos, ou um aumento de 6% no número de casos. E óbitos, 4.315, novos óbitos 197, 5% acima do índice de ontem. E atingimos praticamente 10 mil, né, pacientes internados na rede, seja ele confirmado ou suspeito. Nossa taxa de ocupação em pacientes relacionados à UTI, dos leitos relacionados à UTI, no estado de São Paulo, 69%, e na cidade de São Paulo, 85%. Próximo, por favor. Vocês estão vendo aqui o Hospital de Campanha do Ibirapuera. Foi o terceiro hospital de campanha colocado, instalado. Próximo. Ele tem, no seu breve histórico, 224 pacientes recebidos, 87 já tiveram alta, 27 foram transferidos, 114 pacientes internados, aí nesta unidade, 105 em enfermaria, 9 em leitos de estabilização e ou entubados. E isso dá aproximadamente aí 40% de ocupação nesta unidade. Os municípios que recebemos pacientes estão aí: Barueri, Cotia, Diadema, Embu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Itapecerica, Itacoacetuba, Jandira, Osasco, Rio Grande da Serra, Santana do Parnaíba, São Bernardo do Campo e São Paulo mesmo. E ali vocês estão vendo um leito simples de internação, na foto de cima aqui, e na foto de baixo um leito de paciente já ou em estabilização ou talvez entubado também, né? Então estes são os números. Ele abriu em 1º de maio. Seguinte. Este é o AME Barradas, né? Dr. Luiz Roberto Barradas. E este AME fica na região de Heliópolis, ali do lado do Hospital Heliópolis. O Hospital Heliópolis é um hospital terciário, tem tratamentos tanto oncológicos quanto cardiológicos, e ele tem um ambulatório ao lado, que é este AME, que se chama Barradas, o AME Barradas. Esse AME está em adaptação para se tornar um hospital. Será o 4º hospital de campanha na cidade, ou na Grande São Paulo. Seguinte, ele vai ter 200 leitos, 148 leitos de enfermaria, 28 de estabilização e 24 leitos de UTI. Esses leitos são completos, não há necessidade de aguardar nenhum novo recurso, eles já estão completos. E o investimento foi de 915 mil de custeio e 30 milhões divididos em 6 meses. São completos, não há necessidade de aguardar nenhum novo recurso, eles já estão completos. E o investimento foi de 915 mil de custeio e 30 milhões divididos em 6 meses. Está praticamente pronto, com 94% já concluído, e deve entrar em funcionamento na próxima quarta-feira, no dia 20 de maio. Isso são fotos, são maquetes da unidade Heliópolis. Então, isso será, então, a 4ª unidade de campanha. Seguinte? Ok. Eu gostaria, primeiramente, aqui de passar a palavra para o Dr. Paulo Menezes, porque passo primeiro, nas apresentações, aquela que eu já apresentei, por favor. Nas apresentações que a gente tem feito, a gente tem colocado para vocês o número de mortes e o número de mortes
cumulativamente ao longo dos dias, né? E não precisa não, já tem importância. Então, no último, nós tivemos 5% de aumento aqui, como vocês estão vendo. O número de óbitos chegou a 4.315. E eu queria um comentário a respeito do Dr. Paulo, que é um médico da cadeira de epidemiologia, e a respeito dessa situação. Por favor, Dr. Paulo. Muito obrigado, secretário. Boa tarde a todos. Eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: nós temos discutido muito que realmente nós precisamos leitos de UTI com respirador para poder salvar vidas. Agora, eu quero chamar a atenção para isso. Nós temos 4.315 óbitos para 54 mil pessoas diagnosticadas, que dá aproximadamente 8%. 8% das pessoas que foram diagnosticadas vieram a óbito. E não foi por falta de leito de UTI, porque isso não está acontecendo no estado de São Paulo. É porque, cada dia que passa, nós entendemos que a doença é mais grave, o vírus é mais agressivo do que parecia no início da pandemia. A gente vai compreendendo mecanismos de como o vírus ataca os diferentes sistemas do indivíduo, e hoje está ficando claro que a infecção causa uma doença sistêmica e não só uma doença pulmonar. Então, a gente se olha para países com muitos recursos, onde não houve aquelas cenas que nós vimos em Nova York, ou na Itália, ou mesmo na Espanha, Bélgica, Holanda, para dar alguns exemplos. De cada 10 pessoas diagnosticadas, uma foi a óbito. Ou seja, a doença é mais grave do que as pessoas estão imaginando. Acho que a gente precisa, então, também entender que o isolamento social, ele não é só em função de dar tempo da gente ter leitos com respiradores, mas é a única coisa que nós podemos fazer para evitar que as pessoas peguem um vírus que causa, em uma parte delas, uma doença muito grave e que pode vir a óbito ou causar lesões até irreversíveis, com sequelas que, depois que a pandemia passar, vão continuar trazendo um impacto na vida das pessoas e para a sociedade como um todo. Acho que era isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Muito obrigado. Isso reforça a nossa eterna campanha aqui do Fique em Casa ou Salve-se em Casa e use máscara, né? A sua máscara me protege e a minha protege você. E a taxa de isolamento que tem que subir. Hoje nós estamos com 48% de isolamento na Grande São Paulo e 47% em todo o estado, no interior do estado. Então, isso reforça esta situação, que nós temos que trazer esses índices acima de 50, não só porque tem duas questões envolvidas nisso. É a questão de promoção e prevenção, ou seja, para você não diminuir a transmissão, como o Dr. Dimas explicou ontem muito bem. Mas também para você não ficar doente. Para você não ficar doente em função da gravidade desta patologia que atingiu o mundo inteiro, com a rapidez que vocês todos conhecem. O secretário Vignoli vai dar um panorama para vocês a respeito do desenvolvimento dos números da pandemia, ou da epidemia no Brasil. E depois o Dr. Dimas fala a respeito. Tudo bem, acho que o doutor José Henrique Germann e o doutor Paulo deixaram muito claro a necessidade do isolamento social e a necessidade da utilização de máscaras, tendo em vista a alta taxa de letalidade daqueles que vão para a UTI, que vão como casos mais graves. 1 a cada 5 pessoas que vai para a UTI acaba se tornando um óbito. Então, dentro disso, esse quadro mostra um pouco da efetividade
do isolamento social no estado de São Paulo desde o início do processo, no dia 24 de março. Então, naquele momento, no Brasil, 68% dos casos eram de São Paulo, e depois disso caiu para 27% no dia 13/5, dados de ontem, né? Nós temos uma evolução ao longo do tempo. No dia 15 de março representava 68%, no dia 1/4 representava 44%, seguindo no dia 15/4 com 39%, no dia 1/5, 33%, e agora hoje representando 27% dos casos do Brasil. Em um momento que o Brasil ultrapassa a França, chega em uma aceleração muito contundente, a gente consegue demonstrar, através desses dados, que a política de isolamento social em São Paulo salvou vidas e é uma prática efetiva. Portanto, além de demonstrar esse gráfico, pode passar o slide, por favor, nós podemos demonstrar que a curva de São Paulo foi achatada e que a necessidade de seguir com o isolamento social em todo o estado de São Paulo é fundamental nesse momento. Então, a efetividade dessa política e a necessidade da gente continuar com o isolamento social ao longo desse período, prática essa que nós estamos aqui diariamente pedindo, mobilizando a população, mobilizando prefeitos, mobilizando a sociedade do estado de São Paulo em torno disso. Bom, nesse gráfico a gente consegue verificar, mais uma vez, a participação de São Paulo, além do número de casos, em número de óbitos, né? Lá atrás nós começamos com 45% em 15/4 e caímos para 31% dia 13/5, ou hoje, né? Nós começamos essa métrica a partir do dia 15/4, que foi quando começou a ter mais óbitos, né? Então, representava 45%, no dia 1 de maio representava 40%, e agora, no dia 13/5, ontem, mesmo índice para hoje, 31% do total de óbitos do país. Essas taxas têm sido decrescentes, demonstrando mais uma vez a eficácia da política de isolamento social. Pode passar, por favor. Aí se torna um pouquinho dessa curva dos óbitos no país e no estado de São Paulo. Pode passar, por favor. E era isso. Então, registrando aqui de forma muito clara a efetividade da política de isolamento social e a necessidade, nesse momento, da mobilização para que a gente possa atingir os patamares indicados aqui pelo Comitê de Contingenciamento, indicados pela ciência, pela saúde, para que a gente possa manter o estado de São Paulo com um sistema de saúde que não colapse e também salvando vidas em todo o nosso território. Só saudar aqui o bispo Dom Valdir Mamed, que nos visita hoje aqui também. Ontem o governador falava da mensagem do Papa para salvar vidas, e isso tem sido uma constante aqui no governo do estado de São Paulo. Muito obrigado, Vione. Dr. Dimas, por favor, seus comentários. Obrigado, secretário. Eu acho que essa curva que mostra a evolução é interessante para tentar aqui explicar um pouco da dinâmica da epidemia. Quer dizer, esses números, os números de hoje, eles refletem o que aconteceu há 2 semanas e meia, 3 semanas atrás. Vocês se lembram que o índice, né, de isolamento social naquela época era maior do que o índice observado aí nos últimos 15 dias, 15, 20 dias. E, portanto, qual que é a importância disso? Qual que é a relevância disso? Quer dizer, o índice de isolamento é uma medida indireta da taxa de transmissão de vírus, a taxa de contágio. Quer dizer, quanto mais elevado, menor a taxa de contágio. Quanto menor, maior a taxa de contágio. Tá? Não é uma relação direta, mas tem um paralelismo. Então, veja, como caíram os números de isolamento, obviamente que a taxa de contágio nesse período aumentou. As pessoas circularam mais, transmitiu-se mais a infecção. E isso vai começar a se refletir 15 dias depois. Quer dizer, ou seja, a partir desse momento para a próxima semana, na outra semana, nós vamos estar observando o efeito, né, dessa redução na taxa de isolamento.
E veja, isso não é acumulativo, quer dizer, você perde, quando você diminui a taxa de isolamento, todo o esforço que você fez anteriormente. Quer dizer, se você fez um isolamento mais estrito, de 55, 56, como chegou aqui no estado de São Paulo, e depois você cai para 48, 47, todo aquele esforço que você fez antes, você perde rapidamente, porque você coloca de novo o vírus em circulação. Né? Então, o panorama dessa taxa de isolamento hoje, ele aponta para uma piora desses indicadores. Número de casos, número de mortes, que é uma consequência, né, do número total de casos, e é o que nós estamos observando, dia a dia, um progredir dessas duas curvas. Isso no estado de São Paulo, que é o estado que foi mais eficiente até agora, nesse aspecto, e nos outros estados, né, a situação agora começa a se tornar crítica. Quer dizer, em muitos municípios a situação já é crítica, né? E aí vem a questão da falta de UTI, da falta de leitos, né? Da falta de assistência, enfim. Então veja, essa dinâmica eu acho que é importante que as pessoas entendam, né, que existe uma relação indireta da redução da taxa de mobilidade ou do aumento da taxa de mobilidade com a transmissão do vírus. É disso que se trata. Se eu fico em casa, eu diminuo a circulação do vírus e diminuo a taxa de infecção. Quer dizer, né, é um raciocínio muito simples, mas é isso que acontece. Né? Então, eu acho que é importante que as pessoas se conscientizem, porque nós estamos num momento muito crítico da evolução dessa pandemia. O doutor Luiz Carlos, obrigado, Dimas. O doutor Luiz Carlos Pereira Júnior é diretor do Hospital Emílio Ribas e ele, entre nós aqui, ele trabalha aquilo que nós denominamos na ponta. Ele é que está junto da assistência, ele é que observa o dia a dia e a atenção de toda essa estrutura que está montada no sentido de enfrentar a epidemia. Então, como diretor de um dos principais hospitais e a referência das moléstias infecto-contagiosas, eu pediria, por favor, o seu depoimento. Obrigado, secretário. Boa tarde a todos, a todas. Eu queria começar reforçando o recado que o Dr. Paulo passou, que é traduzido pelo que nós sentimos no dia a dia, nos hospitais da administração direta, que é o fato de que nós temos uma taxa de mortalidade em UTI em torno de 20%. O que isso quer dizer? Quer dizer que de cada 5 pacientes que vão para a UTI, um paciente não volta para casa. Então, assim, o que é importante disso não basta, obviamente que a gente corre atrás, daqui a pouco eu passo alguns números sobre a velocidade com que novos serviços estão sendo abertos e equipamentos sendo implantados. Mas nós temos hoje uma taxa de ocupação de 85%, 87% nos hospitais de administração direta. Essa taxa está aumentando, mas o diagnóstico de hoje é que não falta leitos de UTI para receber essa demanda. A gente está correndo com compra de equipamentos, capacitação de recursos humanos, contratação de recursos humanos, instalação de novos serviços, como o secretário acabou de mostrar. Mas, independentemente desta corrida, quem já está internado nos leitos de terapia intensiva, um deles não volta para casa. É bastante importante para a gente não ter uma falsa sensação de que, não vai faltar leitos de UTI. A questão não é essa, a gente luta para não faltar mesmo, porque o suporte respiratório é o mais importante para suporte à vida do paciente que tem esse quadro pulmonar, que é o principal. Além desse óbito, eu tenho uma porcentagem de pacientes que estão evoluindo com insuficiência renal. Em geral, uma terapia intensiva, o paciente demanda uma terapia renal substitutiva, ou a diálise, em torno de 15% dos pacientes. Nós passamos dos 30%. Ou seja, de cada 10 pacientes, 4 estão evoluindo para insuficiência renal. Desses pacientes que vão receber alta, alguns deles vão precisar continuar fazendo diálise.
Alguns deles vão ter ainda sequelas pulmonares. Então, a questão não é só número absoluto de leito versus necessidade, indicação e número de pacientes para ocupá-los. A questão é que a gente está diante de uma doença nova que surpreende a cada dia com novas manifestações clínicas, neurológicas, né? São manifestações cutâneas, manifestações vasculares. Então, o que é importante é que as pessoas precisam entender que o que a gente quer não é só diminuir o número de casos, mas que a gente quer também é que a população colabore para que a gente não tenha pacientes graves e pacientes com sequelas. E só tem uma maneira hoje da gente conseguir isso, que é contar com a colaboração das pessoas. A gente entende a dificuldade, a gente entende o impacto na vida das pessoas, desse distanciamento, mas hoje a gente não tem outra alternativa, é fundamental que todo mundo participe. Se me permite, secretário, falando aqui em nome da força-tarefa que nós temos nos nossos hospitais, que vai desde o pessoal administrativo, fazendo com que a máquina se mantenha funcionando, abastecidos os hospitais, até o pessoal da ponta, fisioterapia, os enfermeiros, equipe de enfermagem toda, equipe médica e todo mundo de apoio, desde a nutrição. Essas pessoas estão dando o máximo que podem e elas precisam mesmo do apoio da população para que a gente consiga controlar um pouco mais essa demanda. Então, eu acho que é um apelo que a gente faz todas as vezes, mas as pessoas precisam parar e olhar para essa força toda de trabalho, se sensibilizar com essa dedicação, com essa entrega e fazer a sua parte. É só isso que a gente está pedindo. Obrigado, secretário. O Hospital Emílio Ribas também receberá um novo tomógrafo e a cada semana nós estamos acrescendo 10 leitos, né? Desde o início da reforma, determinada a reforma, então estamos adicionando leitos no Hospital Emílio Ribas constantemente, praticamente a cada semana, e agora também com um novo tomógrafo. Eu gostaria de enfatizar dentro do que o Luiz Carlos falou, doutor Luiz Carlos, que ontem vocês viram e nós estamos circulando um filme a respeito do nosso agradecimento aos profissionais de enfermagem, aproveitando ter havido agora o dia do enfermeiro. Mais uma vez, os nossos agradecimentos, né? São 12 horas e 55 minutos. Então, podemos iniciar as perguntas. A primeira é presencial do SBT, Fábio Diamante. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para o Dr. Dimas. Dr. Dimas, o prefeito de São Paulo começou, de fato, a discutir, falar, inclusive, sobre a possibilidade de um lockdown. Os números não melhoram, o rodízio não surtiu o efeito esperado, mas ele, inclusive, já levou essa questão para o Ministério Público, porque ele entende que o lockdown na cidade de São Paulo, ele não funciona se isso não atingir a região metropolitana, a grande São Paulo como um todo. Queria fazer uma pergunta para o senhor do ponto de vista técnico. O senhor entende dessa forma também? É preciso que, se chegarmos ao ponto de uma medida restritiva, que isso atinja uma região e não apenas a capital de São Paulo? Obrigado. Perfeito. Fábio, você veja, aqui na região metropolitana tem uma característica, nesse momento da epidemia, que ela está se deslocando para as periferias. E nas periferias, nós temos a maior densidade populacional, o maior adensamento de pessoas, o maior número de pessoas por habitação, né? Isso é um problema, sem dúvida nenhuma, porque ali você já tem as condições, né, muito propícias para a transmissão. Quer dizer, mesmo que você convença a pessoa a fazer o isolamento, ela vai ficar isolada numa casa que tem muitas pessoas, né, numa metragem quadrada reduzida. Então, esse é realmente um problema grave aqui na região metropolitana, né? E essas medidas de afastamento, quando a gente olha no global, elas não são homogêneas, né? Então, isso até tem uma estratificação social. Classe A, B e C tem mais adesão, né, do que as demais classes que dependem de uma movimentação até para a sobrevivência. Quer dizer, nós estamos vendo isso todo dia nos jornais, na televisão. Então, é um desafio, sem dúvida nenhuma.
Só que as medidas, elas precisam ser tomadas rapidamente. Nós não podemos esperar esgotar a nossa capacidade de atendimento ou de ações específicas nessas regiões que são, na minha visão, as regiões mais problemáticas, porque se nós não tomarmos essas medidas agora, se tomarmos daqui uma semana, daqui 10 dias, será tarde. Então, eu tenho uma visão que é preciso agir no sentido de implementar maior adesão a essas medidas de afastamento e ações educacionais, e ações focadas nessas áreas, que são problemas, as comunidades principalmente. Obrigado, Fábio. Obrigado, doutor Dimas. Presencial, de novo, TV Cultura, repórter Maria Manso. Boa tarde a todos. O ministro da Saúde defendeu que, para a gente não chegar até o ponto de lotar todas as UTIs, que as cidades e os estados deveriam vacinar os doentes antes deles chegarem a um estado grave. E a orientação que a gente tem recebido de vocês e passado para as pessoas é que, com sintomas leves, as pessoas continuem em casa e só procurem os hospitais quando estiverem já num estado grave. Vocês pensam em mudar essa orientação aqui no estado de São Paulo? Por favor, doutor Paulo. Não exatamente. O que nós queremos é que as pessoas que podem fiquem em isolamento domiciliar, mas é necessário um monitoramento da condição e da evolução da doença nas pessoas que estão em casa. Então, nós inclusive, estamos investindo em tecnologia para ajudar as pessoas nesse monitoramento, para não demorarem demais para ir procurar o serviço de saúde novamente, quando há uma piora na condição clínica. Mas a orientação continua sendo essa. Se houver gravidade suficiente que indique a internação, o paciente é internado. Se houver necessidade de cuidados intensivos, ele vai para a UTI. E aqueles que estão em condição melhor, com um quadro mais leve, eles permanecem em isolamento domiciliar, assim como os seus comunicantes que residem no mesmo domicílio. Essa continua sendo a orientação. Mas é preciso, sem dúvida, deixar a população ciente de que, muitas vezes, há uma piora clínica num espaço de tempo muito curto. Então, quando há qualquer sinal de piora, é necessário procurar o serviço de saúde mais próximo. Obrigado, Maria Manso. Obrigado, doutor Paulo. A próxima pergunta é online, do Estadão, repórter Paloma Cotes, e a Gabriela vai fazer a leitura, por favor. Boa tarde. A reportagem de hoje no Estadão mostra que na capital já existem hospitais municipais e estaduais operando com a capacidade máxima. O sistema de saúde está preparado para as semanas? Bom, acho que essa pergunta, este tema, este assunto, já foi bastante discutido e a nossa posição é essa. Nós estamos sempre adicionando novos leitos. Esses novos leitos, quando dependem de recursos adicionais, uma vez que eles estejam disponíveis, a gente coloca, e como eu observei com vocês, a taxa de ocupação diminui. Então, nós estamos sempre entre 85 e 89 de taxa de ocupação. Então, a gente faz isso através de um aumento sucessivo de leitos na rede. Alguém quer fazer alguma observação? Eu quero, doutor Guilherme, só para registrar, nós estamos vindo aqui diariamente também anunciando novos leitos. Ontem foram 350 na Baixada, hoje o Hospital de Heliópolis e o Sistema de Saúde de São Paulo já teria colapsado se não fossem as ações diárias que o governo do Estado tem feito, adicionando novos leitos no sistema de saúde público do Estado. Por favor, Luiz Carlos.
Para dar uma dimensão, números também, dos hospitais da administração direta, que no estado são 42, nós temos pelo menos 11 e aumentando à medida da necessidade. Então, só para vocês saberem, mais 154 leitos de UTI vão ser disponibilizados até a metade de junho. Nós temos esse aumento praticamente diário. Lá no Instituto Emílio Ribas, nós temos aumentado 10 leitos a cada 10 dias. Né? Há um investimento também em equipamentos, como queria só dividir com vocês aqui, o investimento da Secretaria de Estado, direto, de R$ 1.650.000 numa nova tomografia, que começa a ser, a área foi preparada, ela começa a ser instalada hoje, e provavelmente a gente tem uma previsão de que a partir do dia 22 a gente já comece a fazer. Então, nós trabalharemos com 2 tomógrafos. 2 tomógrafos por quê? Porque o exame de imagem por tomografia é um exame bastante importante para reforçar o diagnóstico e avaliar a evolução. Só que cada paciente que você coloca dentro de uma tomografia com caso suspeito, você precisa fazer a desinfecção. Então, a rotatividade dentro daquela sala não é tão grande, por isso que a gente teve que dobrar e contou com o apoio do Governo do Estado e da Secretaria. Não tenha dúvida, a nossa previsão para as próximas 2 semanas é que sim, à medida que a gente vai contando com os hospitais de campanha, que é quem vai receber esses pacientes de maneira mais precoce, a gente vai conseguir absorver essa demanda. A preocupação é até quando, qual é a velocidade de abertura de leitos versus a quantidade de pessoas precisando desses leitos de UTI. Então, essa é a equação. Então, a gente está mesmo, de fato, numa corrida contra o tempo. E aí eu sempre gosto de aproveitar esse momento para salientar. Para quem é essa boa notícia de que nós temos cada vez mais leitos de UTI? Né? Para quem é? Para os amigos, para os parentes, para os filhos daqueles que precisam ser entubados e mantidos em ventilação mecânica. É para eles que essa notícia é boa. A melhor notícia mesmo para todos nós seria não precisar destes leitos de UTI. E a gente absolutamente, eu volto a falar, a gente precisa muito do apoio da população para que a gente possa um dia vir aqui dar essa notícia para vocês todos, de que nós temos leitos disponíveis, não precisamos abrir mais leitos, porque a quantidade de pacientes diminuiu e a quantidade de pacientes graves, consequentemente, também. Muito obrigado, doutor Luiz Carlos. Esse dia chegará e um dia isso tudo termina. Ainda presencial, Jovem Pan, Nicole Fusco, por favor. Olá, boa tarde a todos. Algumas cidades do interior decidiram manter o decreto do presidente Jair Bolsonaro e abrir as academias e salões de beleza. Eu gostaria de saber se o governo pretende fazer alguma coisa a respeito. E também gostaria de perguntar a respeito dessa fala do Dr. Luiz Carlos, que alguns pacientes apresentaram problemas renais. Já dá para a gente traçar um perfil desses pacientes, se essas doenças elas acabam surgindo em algum quadro específico, se tem alguma coisa já a respeito? Obrigada. Luiz Carlos, primeiro, por favor. Sobre essas complicações, né, que a gente diz, tanto sequelas pulmonares, vasculares ou sequelas renais, a gente não tem ainda esse perfil. O que a gente sabe é que nós chamamos aí de reserva funcional, que é a capacidade de um órgão continuar trabalhando 100% da sua capacidade. A população que já tem, de certa maneira, comprometida a função renal, porque é um diabético crônico, hipertenso crônico, tem uma outra doença crônica, essa população é que tende a não suportar muitos dias de internação, porque ela já tem comprometida essa sua reserva funcional do órgão. Então, esse é o perfil dessa população, mas a gente está avaliando isso praticamente diário, para que a gente tenha esses dados. Daqui a pouco a gente consegue compilar esses dados. Por favor. Bom, muito bem. Acho que é importante 2 aspectos. O primeiro, sobre a questão do decreto das academias e salões de beleza e congêneres, o governo do Estado deixa muito claro que aqui a tomada de decisões é em torno da saúde. A vigilância epidemiológica, o comitê de contingenciamento apresentaram o alto risco de flexibilização em um momento em que todas as regiões do Estado têm aceleração aguda em número de casos. Nós vamos apresentar na próxima terça-feira um ranking demonstrando qual aceleração tem tido em cada região do Estado,
Mas é importante adiantar que essa aceleração tem acontecido em todas as regiões do Estado de São Paulo. Nós, hoje, editamos um decreto adicionando a questão dos salões de beleza, as academias já vinham expresso no decreto inicial, e, portanto, a orientação do governo do Estado de São Paulo é para que, nesse momento, não haja qualquer tipo de flexibilização ao modelo de quarentena implementado. Então, nós vamos dialogar, orientar, demonstrar para os prefeitos o alto risco nesse momento de flexibilização, para que a gente possa seguir salvando vidas e no modelo de isolamento tão necessário como nós demonstramos. A segunda questão fundamental é que esses mesmos prefeitos, através do Conselho Municipalista, ao longo dessa próxima semana, vão construir os planos regionais, baseados no Plano São Paulo, de retomada gradual das atividades com restrições. Portanto, ao longo da próxima semana, eles vão poder construir os modelos dialogados com todos os 645 municípios do Estado, para que no momento certo, em que a saúde identifique que não há o risco para a flexibilização, a gente possa fazer isso com os municípios de São Paulo. Muito obrigado, Nicole. Obrigado, Vignoli. Passo agora para da CNN, Marcela Raul. Olá, boa tarde a todos. Bom, o presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem o uso da hidroxicloroquina para casos mais leves. Queria saber o que vocês acham disso e qual que é o protocolo que está sendo adotado aqui no estado de São Paulo. E também eu queria saber sobre o uso do Remdesivir, em que pé está, se está em estudo, se já está sendo usado. Obrigada. Por favor, Dimas e Paulo. Bem, essa questão da cloroquina, da hidroxicloroquina, cada dia fica mais claro, né? Quer dizer, se lá no início da pandemia havia alguma dúvida em termos de eficácia, eficiência, nesse momento nós temos vários estudos controlados, né, que saíram em vários países, mostrando que essa contribuição ela é limitada. E além de ser limitada, ela tem um grande problema que são os efeitos colaterais, né? E no nosso caso aqui do Brasil, o CFM já definiu as normas para a utilização da hidroxicloroquina. Então, o médico ele tem, vamos dizer assim, o poder de indicar, desde que haja concordância do paciente e dele que explique todas essas possibilidades. Quer dizer, o tamanho do benefício e o tamanho dos efeitos adversos. Em relação aos outros medicamentos, o Remdesivir é mais um deles. É a mesma situação. Nesse momento, são estudos clínicos em andamento. Existem mais de 200 de medicamentos sendo usados em várias partes do mundo, em vários estudos clínicos, inclusive aqui no Brasil. Nesse momento, a mensagem, nós não temos uma bala de prata. Nós não temos um medicamento que seja efetivo para encurtar ou para abolir a infecção pelo coronavírus. Ok. Quer falar? Não, ok. Muito obrigado, Marcela. Passo agora para Clésia Garcia, da TV Record, por favor. Boa tarde a todos os colegas também. No sábado, o Ministério Público relembrou um problema crônico na cidade de São Paulo, que é a questão da Cracolândia, com alto fluxo nos últimos dias e nas últimas semanas, inclusive com a migração de casos para comunidades e favelas, exigindo das autoridades uma providência imediata e rápida. O Comitê de Saúde tem pensado muito sobre isso e quais medidas devem ser tomadas nos próximos dias, uma vez que tem feito toda essa força-tarefa e a gente tem uma bomba relógio explodindo a cada dia naquela região, levando essa contaminação também para os bairros adjacentes, no que a gente já chama de Cracolândia expandida. Obrigada. A Secretaria de Estado apoia todas as atividades da Prefeitura Municipal de várias cidades, e não só aqui de São Paulo, relacionadas à Cracolândia, sendo elas as responsáveis pelas atividades e ações. E então a gente sempre apoia nesse sentido,
e discutimos pelo menos uma vez por mês, junto com as autoridades municipais, nós podemos fazer mais, tá? Gostaria, por favor, doutor Dimas, para responder a respeito do centro. Bem, o centro de contingência, ele inclui, além da comunidade científica, representações. Né? Então, por exemplo, o secretário municipal de saúde, o Edson Aparecida, ele é membro. Né? O Geraldo Repli, que é o presidente do COSEMES, né, que é do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, é membro. E mais recentemente foi criado o Conselho Municipalista, quer dizer, são 16 municípios, tá, os 16 municípios polos do estado de São Paulo, e se iniciou um diálogo muito produtivo com esses prefeitos e com os secretários de saúde. Tá? Então, o centro de contingência tem uma representatividade e ele olha para o conjunto do estado. Regiões que estão mais afetadas, regiões que estão menos afetadas, a região metropolitana, que é um problema, mas esse diálogo é feito constantemente, Baixada Santista, que é um problema. E o que é importante, o que o centro faz? O centro traça cenários. Quer dizer, quais são os cenários que são mais prováveis no momento atual? São cenários que são traçados dia a dia, que são avaliados dia a dia e são recomendadas as ações para os dirigentes públicos. Para o governador é feita uma recomendação, o Edson Aparecido leva uma recomendação para o prefeito e assim por diante com os outros municípios. Então, essa é a função do centro de contingência, estar alerta o tempo todo, olhando para a epidemia e tomando as ações que sejam efetivas para o seu controle. Só adicionar, nessa prática municipalista do governo do estado, o governo vai apoiar todas as iniciativas da Prefeitura Municipal de São Paulo referente a esse tema e também de outras prefeituras que tenham uma população em vulnerabilidade, questões de drogadição. O governo do estado irá apoiar as iniciativas de saúde e também as iniciativas tomadas pelos municípios do estado de São Paulo, nesse caso a capital. Obrigado, Vignoli. Obrigado, doutor Dimas. Obrigado, Cleise. Passo agora para Marcelo Bazégio, TV Gazeta. Boa tarde a todos. A minha pergunta é em relação às declarações da OMS nessa semana. Eles falaram que há a possibilidade do novo coronavírus se tornar um vírus endêmico, assim como é o HIV, embora as chances de haver uma vacina, claro, a longo prazo, ela exista. Eu queria saber de vocês, como que vocês enxergam essas declarações, se há de fato a vacina, pensar em uma vacina para o novo coronavírus não é algo tão distante, e em relação a essa possibilidade da doença se tornar endêmica, caso ela se torne endêmica de fato, o isolamento social, como que ele haveria esse isolamento social, porque a partir do momento que ela é endêmica também o isolamento social, acredito eu, que vai ter um teto, assim como a quantidade de leitos de UTI também atinge um teto, até pensando no lado econômico também, que o isolamento social não pode durar para sempre. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. Por favor, doutor Dimas e doutor Paulo respondem. Bem, com relação à possibilidade do vírus se tornar endêmico, quer dizer, primeiro, que tudo que nós sabíamos das epidemias anteriores, ele foi desafiado por essa nova epidemia. Uma das questões do momento é exatamente isso, se a imunidade que o indivíduo desenvolve contra o vírus é permanente ou não. Os primeiros indícios mostram que não. E, portanto, se não há essa proteção de longo prazo, isso significa que o vírus vai continuar circulando. Daí a necessidade de uma vacina. Né? Nesse momento, existe mais de uma centena de vacinas em diferentes fases de desenvolvimento no mundo. Inclusive, o Brasil tem algumas iniciativas e o Instituto Butantan está fazendo parcerias com quem já tem essas vacinas para incorporar isso tão logo seja possível. Uma vacina, normalmente, ela demora para ser desenvolvida em condições habituais, de 3 a 5 anos. Como essa crise é uma crise importante e já existia uma experiência anterior com outros coronavírus, esse tempo será abreviado. Mas, sinceramente,
Eu, pessoalmente, não acredito que teremos uma vacina antes, né, do segundo semestre do ano que vem. Tá? E eu não tenho dúvida também que esse coronavírus poderá voltar em ondas, tá certo? Anualmente. Esse coronavírus, ele está mudando o mundo, mudando a forma como o mundo funciona. E eu acho que ele vai mudar de um jeito muito definitivo nossas vidas, nosso estilo de vida. Enquanto, como o Dr. Dimas falou, o dia que nós tivermos uma vacina e pudermos vacinar em massa a população mundial, aí nós vamos talvez poder pensar em voltar ou em evoluir para uma situação onde nós não tenhamos mais que nos preocupar com a transmissão dos vírus de uma pessoa para outra, né? Mas nesse momento nós vamos ter que conviver com a circulação do vírus por muito tempo, pelo menos até que a gente tenha essa proteção em massa. Se fala muito na questão de atingir a imunidade de rebanho nas populações. 70% é o número que os modelos sugerem. Mas tem muitos pesquisadores e eu concordo com eles, que entendem duas coisas. Primeiro, nós estamos longe de chegar perto desse número, longe. A gente sabe que em algumas populações de profissionais de saúde que estão extremamente expostos ao vírus, hoje a imunidade está em torno de 10%. Então, na população, alguns poucos estudos feitos recentemente estão sugerindo 1,5% ainda. Então, essa questão de que nós vamos atingir os 70%, ela não é uma perspectiva nesse momento, e há inclusive uma crítica de que talvez, mesmo chegando em 70%, o vírus continue circulando. Então, eu acho que é fundamental que toda a sociedade entenda que é um vírus muito grave. O H1N1, que nós tivemos um problema muito sério há cerca de 12 anos, ele matou 1 de cada 1.000 pessoas diagnosticadas. Aqui a gente está falando, no Brasil, hoje, 1 a cada 12 pessoas diagnosticadas. Então a gente precisa transmitir essa mensagem para que não criar pânico, mas para que as pessoas saibam de fato o que nós estamos enfrentando nesse momento. Ok. Muito obrigado, Marcelo, pela sua pergunta. O que nós temos visto, então, é que depois, após esse novo coronavírus, nós vamos viver um novo normal, né? Completamente diferente em várias situações do que se faz agora. Mas, nesta epidemia, neste momento, o que nós temos que enfatizar é o fique em casa, salve-se em casa, não fique doente. E o uso de máscaras. A sua máscara me salva e a minha salva você. Muito obrigado, são 13h21, estamos encerrando a entrevista de hoje e amanhã, novamente, 12h30 aqui, e faremos também a abordagem a respeito da política e a estratégia de testagens. Muito obrigado. Doutor Germán, só fazer um alerta aqui importante aos prefeitos, à sociedade de modo geral, com a mensagem final que fica de hoje. Não se trata somente de construir e aumentar o número de leitos. A alta taxa de mortalidade para quem vai para a UTI, 1 a cada 5 pessoas morre, se torna óbito. Portanto, é fundamental seguir no modelo de isolamento social para que a gente possa salvar vidas em São Paulo. Demonstramos a efetividade ao longo do período disso e a necessidade da gente continuar e seguir com a política do isolamento social. Portanto, fiquem em casa. Muito obrigado a todos e boa tarde. Estamos de volta aqui com o Jornal da Rede Alesp. Acabamos de acompanhar, então, ao vivo, a coletiva de imprensa direto do Palácio do Governo com a atualização de todas as informações.
Então, o secretário de Saúde, Henrique Germann, falou um pouquinho da situação do Brasil. Chegamos a 198.974 casos de coronavírus no país, quase 200 mil casos, com 13.149 mortes. Olha, no estado de São Paulo, o número de casos teve um aumento de 6%, está agora com 54.286 casos. No caso dos óbitos, aumento de 5%. Então, o número de 4.315 óbitos no estado de São Paulo. O secretário falou também sobre a taxa de ocupação. As UTIs estaduais, 69% de ocupação, e na cidade de São Paulo, esse índice chega a 85%. Ele também falou sobre o Hospital de Campanha do Ibirapuera, que foi inaugurado no dia 1º de maio. Atendeu até agora 224 pacientes. 87 tiveram alta, 27 foram transferidos e, nesse momento, então, atende 114 pacientes. Tem ali internados, 105 na enfermaria e 9 no departamento de estabilização. Isso representa 40% da ocupação total desse hospital de campanha até agora. O secretário falou também sobre a AME Barradas, que fica dentro do Heliópolis. Ele falou que essa AME ela está sendo adaptada e vai ser transformada num hospital com 200 leitos. Isso deve acontecer já agora, na semana que vem, no dia 20 de maio, a entrega, então, desse novo hospital. 94% das obras já estão concluídas, então, a probabilidade da entrega na semana que vem é muito grande mesmo. Ele falou também assim que 8% das pessoas diagnosticadas, elas chegaram a óbito, e isso no estado de São Paulo. E os médicos também presentes nessa coletiva falaram que esse vírus, perceberam que esse vírus não era tão simples e tão ingênuo quanto se pensava no começo, mas que ele é devastador. É isso, Melissa. O que mais você apurou? O secretário Marco Vignoli também veio falar um pouco na coletiva e ele falou sobre a necessidade de continuar com o isolamento, principalmente no interior. A gente tem percebido que o afrouxamento do isolamento nas regiões metropolitanas tem migrado os casos para o interior, Porque é o que eles falam, ele vai pelas estradas, Pri? Então, assim, e aí ele deu um dado aqui muito interessante, que assim, hoje, 31% dos óbitos nacionais são do estado de São Paulo. Só que no começo, esse óbito era de 45%. Então, o estado de São Paulo tem conseguido diminuir esses óbitos, obviamente que ainda é muito, ainda é preocupante, mas tem conseguido diminuir gradativamente, isso é muito importante. Até dentro do que você falou também, no dia 15 de março, quando se começou a falar sobre a pandemia e tomar medidas em relação a isso, 68% dos casos estavam no estado de São Paulo, do Brasil, 68% em São Paulo. E agora esse índice caiu, por conta do isolamento, para 27%. Exatamente. Então, isso a gente está falando de infectados, a Pri está falando de infectados. E você falou dos mortos. E aqui dos mortos, Então, é importante a gente deixar claro aqui que o que a gente tem feito aqui, se a gente for comparar uma região metropolitana com a outra, a gente está ali equivalente ao potencial de Nova York. Só que Nova York explodiu de casos e a gente conseguiu dar uma amenizada. Então, quer dizer, isso significa que as medidas de isolamento, ainda que aos poucos estão dando resultado. Então, por isso que sempre há ênfase em fique em casa, em colabore, para que você não tenha contato com o vírus e corra risco. O Dr. Dimas Covas falou aqui, falou para a gente na coletiva que o número de hoje reflete daqui a 2 semanas e meia. Então, a pessoa que está furando isolamento hoje e se infecta, isso só vai aparecer
ser na estatística daqui a 2 semanas e meia, né? Então, quanto mais isolamento, menor a taxa de contágio. Menos isolamento, mais o contágio. Isso, como ele disse antes, esse reflexo será sentido daqui a 15 dias. Em outros estados, a situação se mostra crítica e está refletindo na quantidade de leitos e UTIs, né? Na cheia dos leitos e UTI. Um dado muito significativo que foi falado na coletiva de hoje, Pri, foi sobre a taxa de mortalidade. A cada 5 pacientes internados na UTI, 1 é perdido. Nossa. Então, é uma taxa muito alta. O governo está correndo para comprar equipamentos e qualificação de recursos humanos. Então, por isso que há algumas semanas, a gente tinha falado que a taxa de ocupação de São Paulo era de 92%, se eu não me engano. E esse número caiu também por conta desses leitos que estão sendo liberados dia após dia, né? Então, você vê, Heliópolis que é um epicentro aqui na capital, vai ganhar 200 leitos. Então, esse número vai dar uma reduzida a mais, porque esse pessoal de Heliópolis está pulverizado aí pela capital, porque não tinha leito lá e agora vai ter, né? Os pacientes estão uma coisa que foi dita que é muito, muito sério. Os pacientes que estão com Covid e que, de repente, que se recuperam do Covid, passam pela UTI, eles estão com sequelas já bem consideráveis. E uma dessas sequelas consideráveis que eles estão observando é a insuficiência renal. Alguns desses pacientes vão precisar de hemodiálise, né? Da diálise, como eles falam. Os profissionais... E aí eles lembram também que os profissionais dos hospitais estão dando o máximo deles, né, no que podem nesse período, só que a população também precisa dar o seu máximo. E para encerrar aqui, Pri, eu queria falar um dado que eles comentaram que eu fiquei muito impactada. Na época do H1N1, a cada 1.000 infectados, morria, né? A cada 1.000 infectados de H1N1, 1.000 diagnosticados com H1N1, 1 morria. Hoje, com a Covid, a cada 12 infectados com a Covid, 1 morre. A diferença é muito gritante. Agora, então, 1h30, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com mais Jornal da Rede Alesp. Você acompanha Jornal da